Caros amigos e amigas, algo muito importante na nossa vida religiosa é a chamada espiritualidade. Por que a espiritualidade é tão importante na formação humana? Bem, a boa formação humana, ela tem três tipos, ou podemos dizer assim, três níveis. O nível físico, biológico, o nível racional, intelectual e o nível espiritual. O homem completo, a mulher completa, é aquele que desenvolveu esses três níveis. Né? Fisicamente, ele se cuida bem, saúde, higiene, etc. Porque o nosso corpo é muito importante, vamos dizer assim, é a casa da alma, né? Nosso corpo. Depois nós temos um intelecto, uma razão, uma inteligência. Então, todo o desenvolvimento intelectual é outra parte da nossa formação. Então, vamos para a escola, para a universidade, para o estudo. Mas nós temos um nível mais excelente, que é a espiritualidade. É a comunhão com Deus. É ser filho de Deus, viver como filho de Deus. Veja que é um nível mais elevado. Se a pessoa se frustrar no nível físico, ela pode compensar, ela pode sublimar essa frustração no nível intelectual. Você vê, por exemplo, um dos maiores físicos modernos, né? Stephen Hawking. O Stephen Hawking é um homem paralisado numa cadeira de roda, que mexe muito pouco os lábios, os olhos, e é um dos maiores físicos da atualidade. É um homem que não tem, vamos dizer assim, um desenvolvimento físico, mas compensou com um desenvolvimento intelectual. Bem, e se a pessoa se frustrar no segundo nível, no nível intelectual, ela pode se realizar no nível espiritual. Então você pega, por exemplo, aí uma Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Fisicamente, era aquela mulher pequenininha, magrinha, enrugadinha, né? Não era uma atleta. Intelectualmente, não sei dizer, Madre Teresa, não sei dizer que cursos que ela fez, mas não era uma pessoa se dedicada assim a doutorados e coisas desse tipo, não. Mas era santa, uma alta espiritualidade. É importante entender o seguinte: se a pessoa se frustrar no nível espiritual, na espiritualidade, não há um nível superior para ela fazer compensação. Se ela frustrar no nível físico, ela pode compensar no intelectual. Se frustrar no intelectual, compensa no espiritual. Mas se ela se frustrar no espiritual, não tem outro nível para ela. E aí o que acontece? A formação da pessoa não se completa. Então a espiritualidade é aquela dimensão mais importante da vida do homem. Né? Porque, por que Deus nos criou? Diz a igreja, o primeiro parágrafo do catecismo da igreja, diz assim, que Deus, perfeitíssimo, felicíssimo, bem-aventurado, nos criou para participar da sua vida bem-aventurada. Então a igreja ensina, o catecismo ensina, se o homem não tiver uma comunhão com Deus, ele não é feliz. É a espiritualidade. Essa comunhão com Deus, pela oração, pela meditação, pela vivência sacramental. Cristo se une a nós numa união insuperável na Eucaristia. A união de Cristo conosco, por exemplo, na Eucaristia, é muito mais do que a união de dois amigos. Dois amigos, por mais amigos que sejam, eles são justapostos. Mas na Eucaristia há uma fusão das duas pessoas, a nossa pessoa com a pessoa de Cristo. Então não são dois amigos um ao lado do outro, são dois amigos que se interpenetram. Entendeu? O que é, por exemplo, a Eucaristia. E assim todos os sacramentos. Então a espiritualidade dá ao homem realmente a dimensão máxima do seu ser, a busca da santidade. Né? Papa João Paulo II dizia: a plenitude do homem é a santidade. Ou seja, o máximo que um ser humano pode atingir na sua dimensão humana é a santidade, que vem dessa espiritualidade, vem dessa ascese, né? Uma ascese ativa, uma ascese passiva, aquilo que nós fazemos e aquilo que Deus faz em nós.
Então, essa espiritualidade é muito importante. Bem, por causa disso, através do nosso site Cleofas, nós temos um curso de teologia à distância. Está lá no nosso site, na Escola da Fé Online, está uma caixinha lá, Escola da Fé Online, é o título desse curso de teologia à distância, onde nós temos uma matéria inteira sobre espiritualidade. E queremos exatamente, em muitas aulas, levar as pessoas a entenderem a importância disso. Se você quiser, né, participar desse curso, nós temos aí algo de 500 a 600 alunos já matriculados há cerca de um ano. É só você entrar lá no nosso site Cleofas, né? Escola da Fé Online, você pode se inscrever e você pode, inclusive, ter acesso, né, desde o começo. Desde a primeira aula você pode acessar. Vamos começar agora, né, a matéria chamada espiritualidade. Já vimos lá a matéria quem é Deus, a criação do mundo, a criação do homem, o pecado, Jesus Cristo, a Virgem Maria, então a cristologia, a mariologia. Vamos começar agora o bloco, a matéria espiritualidade, dentro desse curso, né, de teologia à distância, vamos dizer assim, que estará no nosso site Escola da Fé Online.